Se você não é inscrito aqui nesse canal, ou não curtiu, não comentou, curte, comenta, inscreva, se quiserem. Aí você será bem novo nesse canal. Porque tudo que está nesse canal, ou não vocês quiserem. Aí você vai ter, tipo, cada dia que eu fazer minha inspeção, aí você vai receber notificações de novas pegações que eu faço nesse canal. Aí eu faço no Instagram, aí mando pra cá. Depois eu pra cá eu faço ao vivo. Aí você fica sabendo. Se quiser se inscrever nesse canal, fique à vontade. Capítulo de Mateus, versículo do 1 até o versículo 12. Fala aqui. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E assentando se aproximava de seus discípulos. E abrindo a boca ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. E bem-aventurados vós quando vós enjoareis e perseguireis, mentindo, disseram todo mal contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai vós, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Eu quero começar a dizer uma palavra que o texto a seguir vai dizer que Jesus estava no Mar da Galileia. Sim, estava no Mar da Galileia. E lá no Mar da Galileia, Jesus, ele reuniu lá os seus discípulos. Aí falou assim: você fica aqui, você fica aqui, você fica aqui, e você fica aqui. Você é tipo em roda. Aí a palavra diz que Jesus, ele ensinava, ele falava as verdades para os discípulos, ele falava coisas extraordinárias para o povo. Mas você vai pegar no capítulo 1 de João, fala que o termo lá fala assim: o verbo encarnado. Quando a palavra fala o verbo encarnado, quer dizer que o verbo era Deus, o verbo habitou e ele é Deus. Ou seja, para você resumir direito, ou seja, no início, quando o mundo não foi feito ainda, ele era o verbo. No início, que o mundo não tinha existido, o céu, a terra, a luz, o sol, a estrela, a plantação, as montanhas, a terra. Ele nunca fez isso ainda, mas depois que ele colocou aqui e falou assim: agora deu tempo. Primeiro Deus, ele falou assim: agora eu vou criar as águas. A água doce vai ficar no mar. E a água salgada vai ficar, ou melhor, a água doce vai ficar por aí, bem distante. E a água salgada vai ficar bem distante de cá. E ele diz que a terra vai ficar na terra e o céu vai ficar lá em cima. As árvores vão se separar ou seja, a matação vai ficar para cá, vai ser a Amazônia, e as plantas das pessoas vão ficar nas casas. Ou seja, Deus, ele quis separar cada objeto em seu devido lugar. Mas você vai parar para analisar a Bíblia, que Jesus, ele só não fez as primeiras coisas por causa que ele já não tinha
É como se fazia ainda. Vou te resumir. No capítulo 3 de Gênesis, fala que Caim e Abel. Abel, ele estava lá, olhe bem, Abel estava lá pastoreando as suas ovelhas. Caim estava lá nas suas hortaliças, que seja, hortaliças quer dizer, tipo, cenoura, beterraba, verdura, tipo, um monte de coisa lá. Só que a palavra diz pra cá, fala que Abel, ele cuidava do rebanho dele. Abel cuidava das suas ovelhas, porque tem da Bíblia, bíblico, que fala assim, se perder uma ovelha, as 99, deixando o aprisco, e irão pela montanha, ensino. Só que a Bíblia também fala na Bíblia que Jesus, quando estava no templo, pega isso também, Jesus que estava no templo, ele falou assim, agora que está no templo, o povo, por causa que lá no templo de Jesus, os pastores lá, estavam pregando a palavra lá, e Jesus se levantou do chão, porque estava ouvindo o que o pastor estava lá ensinando lá. Então a palavra fala que Jesus, ele falou assim, pastor, vou falar com você, e se uma ovelha sua cair num buraco, você não vai tirá-la? Aí você falou, mas só que... Aí ficou em silêncio. Eles que você falou, só que não falaram não. Aí depois, você vai ver a Bíblia lá, no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 8, fala que Jesus, ele estava em grande batalha, na guerra contra o inimigo e contra o trono de Deus. O que é o trono? O trono é de Jesus, só que o inimigo é o outro que é... O inimigo se chama o diabo. O diabo queria ganhar o trono de Deus, ele queria ganhar para si, para poder comandar o mundo. Aí eu vou dar um recado. No capítulo 3 de Hebreus, fala que como pode, diz assim, aquela casa que edificada por alguém, senão aquela que edificou. Quer dizer que se você tem sua casa, se você tem sua casa prontinha, tipo assim, a minha casa é bem sucedida por causa que tem muitas coisas. Tem obediência, tem desobediência também de vez em quando. Mas Deus disse, há uma casa que essa aqui, não é essa aqui. Eu tô falando essa casa aqui, o seu coração, que eu tô falando a casa é o coração. A casa que eu tô falando é o coração. Então eu tô falando que se você tem um coração ruim, se você tem um coração que fala mal, que julga, que pega, que fala mal, que julga, que enfraquece, que fala mal dos outros, que fica no telefone assim e fala assim, agora tá nervando, ele pega mal, ele canta mal, não deixa cantar, não deixa pegar aí não. A Jesus disse, eu não te chamei para você viver falando da vida dos outros, eu não te chamei para obra, para poder ficar jogando, caluniando, humilhando também, jogando pedra nos outros. Eu chamo esse povo para poder amar, obedecer e também prosperar. Jesus também diz na palavra de Deus, no capítulo de Neemias, fala que Neemias, ele estava numa grande oração para Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava queimada, porque lá tinha uma guerra lá, por causa que lá, Neemias, ele estava numa grande batalha de oração. Oração por causa que o muro de Jerusalém estava em chamas, pegado a fogo.
E lá o povo queria quebrar a cidade de Jerusalém por causa que não aguentava mais viver naquele estado. Mas se você pegar para analisar, no capítulo 1 fala que Neemias, ele começa a clamar assim, ó, chorando. Ele coloca a mão aqui em oração. E abaixa a cabecinha e fala, o Senhor! Começa a clamar chorando. Aí depois, diz a Bíblia Sagrada, fala que Jesus, ele vai lá e fala assim, ó, ele vai lá, a mão de Jesus estende sobre Neemias e fala, fique calmo que eu vou cuidar do muro. Essas não vai ser mais tomada, essas não vai ser mais acabada, essas não vai estar mais em restrição, em coisa errada. Por causa que eu vou dar um primeiro passo e vou salvar a minha cidade. Ou seja, quem fala isso é Jesus, que fala assim, ah, quem vai dar primeiro passo para poder eu sair uma cidade vai ser eu. Quem? É Jesus que vou salvar a humanidade do meu povo. Lá no capítulo, para você ter uma ideia, lá no capítulo 35 de Êxodo, fala que Jesus, ele viu o rei da cidade, ele levantar, como se diz, levantar um bezerro. O que eu devo começar a explicar de um texto é que, entenda, é que esse homem, ele não andava, esse homem não começava a falar assim, ah, eu já sou normal, eu já sei fazer minhas coisas, não. Ele nasceu assim, ele já foi assim, ele via, ele não esperava que Jesus ia chegar até a ele. Jesus, ele viu esse homem e esse homem, ele queria muito ser curado por causa que é um desejo no coração dele, ele não ficar naquela cama de enfermidade, naquela cama de dores, naquela cama de perseguição e de humilhação. Olha aqui, aquele homem, ele... Tem muitos pais que ficam na cama e falam assim, ó, eu preciso ficar aqui porque eu não aguento lá fora mais, eu não aguento viver na igreja, eu não aguento viver mais nas coisas de Deus, por causa que é pesado. Deixa eu falar, Lucas capítulo 9, versículo 23, fala assim, ó, Jesus disse, se quiser ser meu discípulo, se quiser seguir a mim, se quiser morar no Evangelho, se quiser ter a vida santa, se quiser morar com Jesus, se quiser ter sacrifício, se quiser ter promessa, tem que negar o teu mundo, tem que negar teu pecado, tem que negar tuas falhas, tem que negar teus atos e pegar uma cruz e começar a seguir e começar a dar um passo, a começar a chegar no altar, a começar a se quebrantar, a começar a se julgar, a confessar, a fracassar o pecado e honrar a Deus, a permanecer em Deus, crer em Deus, começar a ter a vida próxima com Deus. Aleluia! E a palavra fala que esse homem, no capítulo 5 de João, ele fala que Jesus começa, ela fala para ele assim, mas eu acho que a minha cura nunca vem, a minha cura parece que nunca vai chegar, a minha cura parece que nunca vai dar certo, mas Jesus chegou lá para dar vida para ele. Jesus chegou lá para dar vida para ele. Então deixa eu falar, a pessoa que está no pecado, a pessoa que vive no pecado começa a estar nas coisas erradas, começa a praticar, começa a estar nas falhas, começa a você, pequei hoje, xinguei hoje, fracassei hoje, eu falei hoje, eu falei mal dele, eu critiquei ele, zombei ele. Só que o povo fala aqui no capítulo 5 de Atos, no capítulo 4 de Atos, ele fala que se você orar, se você colocar na palavra, se você começar a ter a vida santa, doutrina, e também começar a viver na vida pessoal com Cristo, viver em amor com Ele, viver, começar a crescer na fé, começar a batalhar, começar a ter a vida, negar o pecado, negar o mundo, negar a cidade, e carregar coisas
e tem prova, tem sacrifício, tem zombaria, tem luta, deve ter, porque crente tem que ter prova, crente tem que ter luta, crente tem que ter promessa, porque quem não tem crítica, quem não tem calúnia, quem não tem humilhação, não tem honra, porque a pessoa que desonra você, para poder você começar a não ser glorificado, você começa a errar. Por que, pregador? Vou explicar. Quando você é honrado, quando você está na doutrina da palavra, com obediência, não peca. Aí quando você começa a pecar, aí fala, eu pequei hoje, aí a pessoa fala assim, eu vi ele pecar, eu vi ele fracassar, eu vi ele errar. Só que ele não larga do evangelho, ele não larga da palavra, ele não larga do louvor, da igreja. É porque assim, quando Jesus morreu por nós, Jesus falou assim, no capítulo 27 de Mateus, falou assim, e quando Jesus estava pregado na cruz, a palavra diz que Jesus teve quanta visão. Jesus começou a olhar para cima, a olhar para baixo, a olhar para cá e para cá. E fala que Jesus começa a olhar para cá e fala assim, você é um bandido mau, você é um bandido bem. Aqui tem os meus defensores, meus adversários. Aí quando Jesus olha para cima, aí fala assim, pai, meu pai tá de costas, meu pai tá de costas pra mim, eu tô triste, por causa que agora eu tô desesperado, por causa que no Getsemane, eu falei com Deus, no Getsemane, eu orei a Deus, no Getsemane, comecei a falar com Deus e comecei a procurar a palavra, só que Jesus começa a falar assim, enquanto eu olhei pra cá, pro bandido mal, o diabo falou assim, se não é Deus, Deus da cruz e segue-me. Aí a palavra diz que Jesus diz assim, então, já que eu tô aqui na cruz, já que eu tô aqui, não vou descer, só que Deus teve quanta visão, e quando Jesus tem quanta visão, Jesus, ele olha pro mal bem, e falou assim, hoje você está comigo, você vai pro inferno, e você tá me criticando todos aqui. Lá na cruz estava o nome de Jesus, lá na cruz estava Tiago, João e Pedro. Pedro estava cheio de Deus. Pedro estava sendo honrado a Deus. Pedro estava começando a crescer na fé. Só que a palavra fala aqui no capítulo 1 de João, fala que o verbo é Deus e já estava lá no céu. E ele já habitava na onde nós mora. Ele mora no céu, ele mora no trono, ele mora na glória. 1 João capítulo 1 fala que Jesus começa a estar no trono, começa a descer do trono e nasce na Maria. Capítulo 2 de Lucas fala que Jesus, ele nasce do Espírito Santo e vem até Maria. E quando Deus vem até Maria, a palavra diz que Jesus era bem assim, fala assim, eu tô para igreja de outro homem. Aí a palavra fala que Maria olha para Jesus e fala assim, não, esse filho aqui não é de homem algum, é do Espírito Santo que habita em mim, que mora no meu coração, que fez essa criança. Olha lá, 1 Samuel capítulo 1, ele fala que Ana quer ter um filho, e começa a falar assim, tá me zombando, tá me criticando, só que eu não consigo ter um filho, eu não consigo começar a anunciar, a gerar, a começar a iniciar um filho para poder trabalhar na obra do Senhor. E a palavra fala que Ana começa a ir para a igreja, pedir a Deus, proclamar a Deus, falar para Deus, honrar a Deus. Só que Ana começa a falar para Deus e fala assim, agora eu estou aqui para pedir ao Senhor que eu queria ter um filho, eu queria ter um menino, eu queria ter a pessoa que pudesse ser honrado e também ser usado, ser abençoado e também ser transformado e ser renovado por poder da graça. Aí Penina Eucana fala assim, você Ana, você é a mulher, você é a mulher que nunca vai ter filho, você é a mulher que nunca ama Deus, mas só que Ana tinha um desejo, Ana tinha um desejo dentro dela de amar uma criança, de ter um filho que pudesse trabalhar somente em Deus, somente na obra, somente trabalhar para começar a crescer na obra de Deus,
começar a trabalhar só para poder evangelizar, para poder só estar no melhor, só estar nas coisas da graça, porque capítulo 16 de Samuel, primeiro Samuel fala que Davi é pequeno, Davi é médio, Davi é criança, mas só que quando os reis, os grandões, quando os outros começavam a querer sentar na mesa para começar a querer comer os alimentos, aí daí Moisés falou assim, não vai sair aqui não, porque aqui falta o menor, tá lá no pasto, a pasta da ovelha, não é que não, chama ele lá e ainda vamos cear. Porque Davi era para ser consagrado a pastor e ele já é pastor. Davi começava a vir para a mesa e consagrou ele a pastor. Por causa que a fala que Davi apacentava no pasto, apacentava ganhando ovelhas, comprando ovelhas e ganhando rebanho. A palavra diz que os Moisés e os guardas ungiram Davi para ser profeta, para ser pastor, porque duas coisas. Ana pediu a Deus que ela fosse mãe de um menino. Davi foi consagrado a pastor para que casasse com a Rebeca dele. Mas só que Davi, presta atenção, Davi começava pro pasto, trabalhar lá de ganhar ovelhas, certo? Tá, 1 Samuel capítulo 1 fala que Ana pede a Deus Samuel para que trabalhasse, para profetizar, ganhar vidas e renovar e transformar vidas, e para revelar as coisas que estavam de cá, que não dava certo, para daqui para começar a falar. Ou seja, qual que é o teu pecado? Qual que é a tua falha? Qual que é a tua fraqueza? Mesmo na falha, mesmo na fraqueza, nós devemos falar com Deus. Devemos falar assim, Deus me socorre, Deus me preenche, Deus me honra, Deus me coloca de novo na fé, coloca-me na graça, coloca-me na renovação. A gente deve clamar a Deus. A gente precisa começar a chegar no pé de Deus e falar assim, eu não quero mais lá fora, eu não quero fracassar, eu não quero falhar, eu não quero mais o pecado, eu quero crescer na graça e crescer na fé, eu quero ser poderoso, eu quero ser honrador, eu quero estar na renovação, eu quero começar a profetizar. Só que lá no capítulo, bem rapidinho, capítulo 2 de Filipenses, do versículo 2 de Filipenses até o versículo 1, e fala assim, e Deus foi obediente até morte de cruz, sendo obediente morte de cruz. Ou seja, Jesus começou a ser sacrificado na cruz, jovem ainda. Ele foi jovem, ele começou a ser humilhado, criticado, zombado e falhado. A palavra fala que Jesus, ele não falhou na cruz. Jesus, ele não falhou. É como se falar assim, eu falho nas coisas do Pai. Não. Ele falou assim, eu nunca falho. A minha vida, ninguém tira. Eu dou a voz. Capítulo... Bem rapidinho aqui, capítulo 8 de João, versículo 12, fala assim, eu sou a luz do mundo. Capítulo 9 de João fala assim, no versículo 5, fala assim, eu sou a luz do mundo. E no capítulo 22 no capítulo 22 de Mateus, ele falou assim, a partir do versículo 56, 57, ele falou assim, eu não veio ao mundo para julgar e colocar a espada. Eu vim ao mundo para poder salvar o mundo e dar a vida com abundância. Deixa eu falar aqui, Deus, ele ama nós, Deus tem amor em nós, de começar a crescer a amar a gente. Deus nos chamou a pessoa pecadora para começar a falar na igreja, a ficar fraca, a ficar zombada, a ficar gelada, a ficar sem orar, a ficar sem ler a palavra, a ficar sem cumprimentar. Não, Deus chamou para ter propósito, Deus chamou para ter unificado, Deus chamou a gente
para assumir um cargo, de começar, se eu tenho pecado, se eu tenho fraqueza, se eu tenho falha, devemos ver o propósito de Deus. Propósito, lá no capítulo 3 de Abacuque, versículo em diante lá, a partir do versículo 2, 3, 4, é por isso, fala assim, e ainda que a figueira da vide não floresça, e nós já vide, todavia me alegrarei. Ou seja, qual que é o verão, qual que é a semana, qual que é a estação de começar, você começar a crescer na fé, ou ser renovado, ou ser cheia, ou você começar a ter uma vida diferente do que é pra cá. Antigamente você era pecadora, antigamente você era fracassava, falhava, brigava lá, mas agora você é renovado, você é cheia, você é renovado. A palavra Deus, no capítulo 4 aqui, eu vou dizer pro texto aqui que eu estou indo pro texto, no capítulo 4 aqui, de Atos, fala que a partir do versículo 29, fala, a partir do versículo 30, fala que aqui, enquanto estende a mão para curar e para que faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Deixa eu falar aqui, a oração, o clamor, a proclamação, a anunciação, a renunciação da palavra, começa a crescer na fé, começa a batalhar, começa a ter uma dimensão básica de amar a Deus. Porque quando você estava no mundo, quando você estava no pecado, quando você estava fora da igreja, fazendo coisa errada, Jesus, ele falou lá no capítulo de Lucas, versículo 3, fala assim, se quiser vir até mim, se quiser aguentar a prova, calúnia, perseguição e também luta, vem até mim. Primeira coisa, negue os seus pecados, o seu mundo, os seus atos, o seu agir, e vem até mim, pega uma coisa pesada, que é prova, sacrifício, calúnia, e siga-me. Jesus, ele foi pro Calvário, sem voz, ele foi pro Calvário, sem falar nada, sem dizer nada, sem falar assim, tipo, por exemplo, não, mas não. Ele começou a ir pro Calvário com a cruz pesada assim, eu imagino dessa coisa assim, carregando. Aí Pilato chamou Simão e falou assim, carrega a cruz de Jesus. Jesus sofreu por nós. Jesus começou a sofrer por nós, começou a carregar a cruz. Só deixa eu falar uma coisa aqui pra você, deixa eu falar uma coisa pra encerrar o vídeo. No capítulo 11 de Hebreus, fala que Abraão é o pai da fé. Por que, pecador? Por causa que no capítulo 22, Abraão vai ter um riso da alegria. Que alegria é essa? É que quando, um detalhe, um segredo. Quando Abraão, quando Deus falou para Abraão sacrificar Isaac em cima do altar, do holocausto, Abraão não pegou o seu filho único, que se chama Ismael. O Ismael ia morrer pela mão de Abraão, só que Abraão pegou seu filho Ismael, seu filho Isaac, pegou ele e começou a colocando todo o holocausto, o Isaac. Aí para falar que Abraão começou a mandar a espada e colocar nele a espada. E é para falar que Jesus falou assim, não mate a criança, porque você venceu a fé. Isso é a vitória. No capítulo 11, veja bem, no capítulo 11 de Hebreus, fala que a carta dos Hebreus, ele fala que Abraão é o pai da fé, por causa que ele venceu ele venceu a prova que Deus deu para ele, que é matar Isaac em vez de Ismael. Um recado aqui para vocês. Eu vou ficar
algumas semanas no meu canal é sem fazer pregação, por causa que eu vou começar a preparar mais palavras, porque falei para vocês atrás, é que eu ia preparar muita pregação para poder pregar bastante. Você lembra, né? Então agora eu vou preparar mais ainda para pregar mais ainda. Aí eu vou. Às vezes eu posso te mandar mais vídeos que eu tô mandando. Aí eu vou começar a pregar mais. Mas Pai do Senhor a todos vocês. Mas vocês curtam a pregação. Comece a se inscrever no canal aqui. Ativar o sininho em todas. E Deus abençoe a todos os meus seguidores. E que esse domingo, que essa segunda, que essa semana todinha, fica com vocês na paciência de Jesus em bênçãos divinas de frutificar suas vidas inteiras na bênção, em cima de Deus e na graça. Bem, Pai do Senhor.